Boa tarde. Mesa 10. Conversações curriculantes, currículo e culturas em movimento. Gente, uma boa tarde. É uma honra e um privilégio mediar uma mesa de mulheres que tem um grande peso político no contexto e principalmente na encruzilhada que nós vivemos, essa encruzilhada histórica, né? É hora de dizermos que estamos aqui. Estamos aqui e escrevemos nos bailes, nas ruas, nos caminhos, nos becos e nas estradas a nossa vida. Escrevemos o nosso currículo, entrecruzado nas cores, sabores, saberes, que na diferença e na diversidade tecemos nas redes cotidianas de afetos, políticas e de ações. Pois sabemos a força que temos, individual e coletivamente. Assim, na roda do início dessa tarde, vamos conversar com as professoras doutoras Elizabeth Macedo, da UERJ, Sandra Crete, da UFES, e Márcia Aguiar, da UFPE. Começaremos com a professora doutora Elizabeth Macedo. A professora Elizabeth Macedo é bolsista de produtividade em pesquisa para o CNPq, nível 1A. Ela possui graduação em engenharia química pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, sendo também licenciada em química, o mestrado em educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutorado em educação pela Universidade Estadual de Campinas. É professora titular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Foi diretora de Fomento de Ensino e Pós-Graduação e assessora da Sub-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da mesma universidade. Foi membro da comissão diária da CAPES, foi coordenadora adjunta, foi coordenadora da área na FAPERJ, sendo atualmente assessora da diretoria científica para as áreas de humanidades, ciências aplicadas, letras e artes. É coordenadora do CEAR Educação no CNPq, atua em docência, orientação e pesquisa no campo do currículo. Foi presidente eleita da Associação Internacional para o Avanço de Estudos Curriculares. É editora de jornais de estudos sobre currículos, membro de comitê editorial, de publicações sobre pesquisas na área de currículo, é cientista no estado do Rio de Janeiro, pró-cientista também lá pela FAPERJ, coordena o grupo de pesquisa Currículo, Cultura e Diferença do CNPq, participa de parcerias internacionais com os Estados Unidos, Canadá, Portugal, Áustria, China e diferentes países da América Latina. Tem coordenado vários projetos de pesquisas individuais em equipes, financiados pelo CNPq, CAPES, FAPERJ e FINEP. Bem, falar da professora Elizabeth já é bom, mas ouvi-la é que é muito melhor. Então, professora Elizabeth Macedo, Beth, como nós gostamos de chamar, está agora convidada para que ela possa se apresentar através dos seus estudos, né? Atravessados por eles e se reinventando sempre. É com você, Beth. Microfone. Seu microfone. Claro. Obrigado. Eu tirei que estava fazendo um barulhinho. Boa tarde, gente. Obrigada, Isaura. No nome da Isaura, eu agradeço também todos os colegas da organização, em especial, eu vou citar também o Roberto, né, o companheiro que está aí cuidando dessa coordenação de uma equipe enorme que tem trabalhado demais, né, para a produção desse nosso evento. A gente sabe como está sendo difícil, né, a gente produzir esses eventos nesses momentos, especialmente nesse momento de pandemia. É um prazer estar aqui com todos vocês que estão nos assistindo, todos vocês que estão nos assistindo aí de casa. Né? Obrigada por nos receber na casa de vocês. É um prazer estar aqui com Sandra, Márcia, né, que são amigas muito queridas. Então, eu vou começar um pouco fazendo uma fala inicial, né, para que depois a gente possa abrir dessa fala para os nossos debates em sequência. Eu vou partir nessa fala, né, do título dessa sessão,
né? E eu vou partir desse título para estranhar um pouco a ideia da qualificação da cultura, da qualificação da cultura como em movimento. E eu vou fazer isso exatamente porque eu acho que esse procedimento ele aponta a possibilidade, pelo menos eu faço esse tipo de leitura, a possibilidade de uma cultura que não estaria em movimento, né? E eu acho que essa ideia mesma de uma cultura parada, né? Eu vou tomar essa ideia assim, de uma cultura parada como uma ilusão de estabilidade, né? Como essa lógica, essa ilusão de estabilidade que tem guiado o nosso olhar para a noção de cultura, né, e produzindo uma sensação de comunidades imaginárias, né, que partilhariam uma determinada cultura. Né, e esse partilhamento dessa cultura permitiria para a gente uma experiência de reconhecimento. Né? A ideia das políticas de identidade, por exemplo. Então, a possibilidade desse partilhamento dessa cultura produzir para a gente uma experiência de reconhecimento que, por natureza, é uma experiência equivocada, é uma experiência impossível. Né? Ainda que seja uma experiência necessária e imprescindível. Né? E aí é um pouco o joguinho que eu quero fazer nessa fala. Como lutar por algo imprescindível e necessário, né? Sem, com isso, acreditar na sua possibilidade, né? Que, nesse caso, por exemplo, seria a morte do movimento. Né? E essa é a questão teórica um pouco que eu quero perseguir. Quer dizer, como é que a gente luta por alguma coisa que é imprescindível e necessária, o reconhecimento, né? Sem, com isso, acreditar na possibilidade desse reconhecimento. Né? Porque acreditar nessa possibilidade que a gente vai chegar a esse reconhecimento significa justamente a morte desse movimento, parar com esse movimento, essa ilusão de cultura parada que eu leio, que não está no texto, né? Mas que eu leio como negativo daquilo que não está no título, mas que eu leio como negativo daquilo que está posto no título. Né? Por que nós por que temos fugido da liminaridade da contingência e valorizado, ao invés disso, certezas? Né, é a questão que vai me guiar aqui ao longo dessa fala. É claro que me interessa especificamente discursos de escola e de currículo, né, como uma das estratégias através das quais nós aprendemos a nos reconhecer como membros dessas comunidades que partilham laços culturais. Eu não vou defender, de novo, que nós possamos prescindir de tais laços. Né? Eu só estou interessado em destacar que temos produzido uma solução, né, para uma problemática que talvez não tenha solução. Né? E o preço que a gente tem pago por essa tentativa de solucionar é um bloqueio da diferença. Né? E esse bloqueio, no entanto, né, embora a gente venha produzindo esses bloqueios, e quando eu digo a gente, não somos nós especificamente, não, é a cultura da modernidade. Né? Esse bloqueio, se ele existe, ele não apaga a diferença. Né? Ao contrário, ele cria fantasmas que seguem sempre marcando essa tal solução, ou essa promessa de solução, né, como um certo, assim, um outro indesejável. Na verdade, eu até diria assim, se fosse possível bloquear a diferença, o próprio reconhecimento estaria dado e a gente não estaria aqui nem fazendo esse tipo de discussão. Né? A gente faz esse tipo de discussão justamente porque o reconhecimento não está dado, e ele não está dado porque é impossível bloquear a diferença. Né? É o sujeito como invenção, né? O Derrida chama como outro de si mesmo, né, que torna o reconhecimento tanto necessário quanto impossível. Né? E eu quero trabalhar não resolvendo essa polaridade, essa aporia, né, mas trabalhar com essa ideia de um reconhecimento necessário e impossível. Né? Eu defendo que, para que o reconhecimento tenha alguma relevância educacional, né, é necessário que a gente pense, né, que a gente o pense, numa epistemologia ou numa temporalidade que não seja continuista. Né, onde a ideia de comunidade não tem assim, essa positividade que a gente vem atribuindo a ela. Talvez isso venha se tornando mais fácil hoje, né, nesse momento em que fica claro que as comunidades são uma manifestação de uma ilusão realista. Né? E aí, por ilusão, e por apenas, né, eu não estou querendo diminuir a importância. Tá? Ser ilusório não significa que não tem importância, muito pelo contrário. Né? As coisas ilusórias, elas também criam, são criadas por meio de estratégias de representação e de empoderamento muito forte, né? E elas nos constituem subjetivamente. Ocorre apenas, né, e isso é um pouco que eu estou tentando trabalhar, ocorre apenas que a proliferação desses múltiplos lugares de representação, e por múltiplos lugares de representação eu estou querendo dizer assim, as múltiplas identidades que a gente tem visto aí surgir como demandas de diferentes grupos. Né? A proliferação desses diferentes lugares de representação e as tensões que essa proliferação gera, né, elas produzem um excedente do somatório de diferenças
né? E isso, a meu ver, tem facilitado o pôr em questão do velho sonho da idealidade, do reconhecimento, da possibilidade de um reconhecimento ideal e aberto, né? E tem criado justamente a possibilidade da gente pensar, talvez, uma comunidade, que eu vou chamar assim, de comunidade sem nada em comum, né? Pode parecer uma coisa estranha, mas é um pouco isso que eu estou querendo trabalhar, que a gente possa estar junto como... A Butler tem uma falinha muito legal, assim, como um indesignável campo de diferenças, né? Que a gente possa ser uma comunidade da diferença em diferença. Né? Eu estou chamando isso de uma comunidade, uma temporalidade liminar e uma temporalidade tradutória. Para lidar com essa temporalidade liminar, eu tenho algum tempo trabalhado no campo do currículo com a ideia do currículo como enunciação, né? Que é uma ideia robartilhada do Baba. O Baba utiliza esse termo para defender a necessidade de reinstalar a ambivalência ao estudar a cultura e a linguagem, né? Reinstalar a ambivalência no estudo da cultura e da linguagem. Uma ambivalência que foi sendo apagada, né, pelas coleções modernas, para a gente usar aquele termo do Canclini, naquele livro antigo já sobre o hibridismo. Ao reinstalá-la, né, ao reinstalar a ambivalência nesse estudo da cultura e da linguagem, o Baba ele tenta abrir espaço para uma retomada de um sujeito, ou talvez mais precisamente a gente devesse falar de uma subjetividade, que também ele é ambivalente. Né? O autor se refere a um sujeito, né? O autor aí, o Baba, ele se refere a um sujeito que é marcado pela singularidade, sem com isso negar a sua inexorável sujeição. Né? Um pouco a ideia da gente pensar sujeição e singularidade assim, ao mesmo tempo, né, como uma outra forma de se referir aos sujeitos. Né? Não um ou outro, não um num momento e outro no outro momento, mas, ao mesmo tempo, uma outra forma da gente se referir ao sujeito. Sujeição e singularidade, a cultura, a linguagem, né, uma operação performático-pedagógica que implica subverter a temporalidade, subverter a própria ideia de temporalidade. Ser submetido à tradição, à alteridade, é constitutivo da gente como sujeito e da experiência escolar. Né? A gente vai para a escola, a gente é submetido ao outro, a gente é submetido à tradição que está representada nos conhecimentos selecionados dentro do currículo, mas isso nunca se dá da mesma forma. E apenas por isso, talvez seja possível dizer que o sujeito surge não como uma coisa, né, mas como um efeito de relações. Né? Ele surge nessa relação intersubjetiva com o outro, nessa relação intersubjetiva com as tradições. Ele surge no espaço-tempo, do que eu chamo da enunciação, que retoma a tradição como traição e que lê a reiteração em sua potência performática. Né? Ou seja, lê o falar de novo o passado numa potência da projeção de um sentido futuro. Né? Nesse sentido, esse duplo sujeito-singularidade só faz sentido nesse lugar liminar, no terceiro espaço, no marco da ambivalência que a modernidade equivaleu ao erro, né, e de alguma forma tentou expulsar do pensamento. Né? O velho Bauman, né, tem uma discussão muito legalzinha que ele diz que a ambivalência foi lida como patologia, né, por todo esse pensamento moderno, quando, na verdade, ela era própria da prática linguística. Né? E, nesse sentido, também do sujeito, né? Era próprio da prática linguística, e, nesse sentido, também era próprio do sujeito, né? Se esse sujeito é visto, obviamente, como constituído pela linguagem, que é a perspectiva na qual eu trabalho. Talvez, antes mesmo de continuar, eu queira destacar que quando eu quero pensar essa ideia do currículo como enunciação, e aí, olha, eu vou dizer logo assim, como enunciação, como espaço-tempo liminar, como tradutório, como entrelugar, como híbrido, como terceiro espaço, todos esses termos, para mim, têm significados muito similares e imbricados. Tá? Então, assim, tudo isso, para mim, está tudo dentro da mesma lógica de produzir o mesmo deslocamento do pensamento. Né? E quando eu faço isso, né, tentando pensar o currículo como enunciação, eu quero logo deixar claro que não é uma tentativa de definir o que o currículo deve ser. Né? Isso é uma metáfora, como tem outras metáforas, o Painer usa conversa complicada, o pessoal do cotidiano usa a ideia de redes. Né? E essas metáforas, elas buscam liberar sentidos que têm sido obscurecidos nos processos políticos que engendram o que o currículo é. Né? Quando a gente diz o que currículo é isso? Essa definição é uma definição produzida nos nossos processos políticos de significação. Né? Ela é produzida por nós mesmos nesse jogo político de significação. Né? E, obviamente, esse jogo político de significação ele obscurece determinados sentidos e eu entendo que a teoria tem a função de justamente buscar, de alguma forma, liberar alguns desses sentidos ou tornar
trazer para o jogo alguns desses sentidos. Né? Dessa forma que eu entendo que eu estou diante da mesma tarefa desconstrutiva de discursos curriculares, né, que eu uso nas minhas outras pesquisas de política, pesquisa sobre NCC, outros campos de conhecimento que não propriamente dentro da linha da teoria curricular mais especificamente. Eu digo isso especificamente porque eu não pretendo que a minha defesa desse currículo como enunciação, vou botar assim, enunciação mais, né, esse monte de coisa que eu falei que para mim era a mesma coisa, né, eu espero que essa defesa não seja vista como uma proposição, né, porque se eu jogo isso como uma proposição, eu me coloco eu mesma no lugar do instrumental. Né, agora vamos olhar o currículo como enunciação, vamos deixar de pensar o currículo como ele é, vamos pensar como uma outra coisa que ele deveria ser. Né? Se eu fizer isso, eu acabo jogando eu mesma numa perspectiva instrumental. E até nem me incomoda muito que seja instrumental, não, mas me incomoda que ela seja romântica. Né? A ideia de que eu posso formular uma proposição para além das relações de poder e pronto, aí resolvi todos os problemas que estão presentes na discussão curricular. Então, eu quero evitar esse tipo de preocupação. Eu espero fazer isso ao longo do texto, mas já quero deixar claro aqui que eu vou tentar fazer esse movimento. Né? Eu quero apenas fazer aqui assim, um exercício de pensar o currículo nessa temporalidade liminar, né, como uma experiência temporal em que presente, passado e futuro são incomensuráveis, não assim, tirando um pouco aquela ideia de relação causal com a qual a gente está acostumado a pensar. Né? E isso abriria, né, pensar nessa ideia de presente, passado e futuro são incomensuráveis, abriria a possibilidade da gente pensar o currículo como uma experiência de presente, né? Não na linha do presentismo, né, que o Painer critica, mas na ideia assim, de um presente expandido e excêntrico. Né? Me preocupa um pouco que a gente pense o currículo como alguma coisa assim, não tem presente, ele é um passado, é lidar com o conhecimento que está no passado para projetar alguma coisa no futuro. Né? E a gente desaparece com o presente do currículo na nossa discussão. Né? Eu penso assim, eu tenho que trazer aquelas tradições, todo o conhecimento que foi produzido pela sociedade, historicamente acumulado, eu trago para a escola para formar um cidadão. Percebe? A gente lida com o passado e com o futuro e como se o presente não existisse. Ele passou direto aí. Então, eu quero um pouco recuperar essa ideia de um presente excêntrico, de um presente expandido, né, que não tem essas relações de linearidade com passado e futuro. Né? O presente como tempo de tradução, em que o currículo, ou o que acontece, né, irrompe pela negação e renovação desse passado ao mesmo tempo. Né? Não é assim, às vezes eu renovo, às vezes eu nego. Não, é uma negação que é ao mesmo tempo renovação desse passado. Né? Eu estou falando o passado de novo, falar o passado de novo significa negá-lo e ao mesmo tempo reativá-lo. Né? Vou lembrar de novo que eu não imagino estar inventando um currículo outro. Tá? Eu estou apenas trabalhando nos limites da representação, né? E esses limites têm irrompido aí em muitos momentos. Né? Por exemplo, como a agressão e desvalorização da escola. Né? Eu entendo que são os limites da representação da escola, como a gente está do currículo, como a gente está acostumado a produzir, que tem produzido, por exemplo, essas manifestações de agressão e desvalorização, né? E que a gente costuma deixar de lado. Isso aí tudo bem, isso aí foi só uma agressão, isso aí foi só uma desvalorização, quando, na verdade, elas podem nos dizer alguma coisa sobre os limites da representação com os quais nós mesmos estamos trabalhando nas nossas teorias pedagógicas e nas nossas formas de pensar o conhecimento educacional. A diferença como discurso transgressor, elaborado de lugares de representação excêntricos, né, ele questiona a temporalidade dessas tradições inventadas, a ideia de que a gente tem uma tradição que a gente tem que passar na escola de geração para geração. Né, o caráter tradutório do espaço-tempo do currículo, ele se anuncia nessas manifestações. Reconhecê-lo, e aí eu vou defender isso, pode ser uma forma de produzir uma teoria curricular que opera no marco da diferença, que está aberta para a diferença, né, que amplia as possibilidades de vivibilidade das pessoas no mundo. Né, um pouco na linha da Judith Butler. Se pensarmos as experiências curriculares, né, e aí eu vou entender assim, é um lugar de negociação, o currículo assim, como um lugar de negociação entre demandas e práticas que são em si incomensuráveis. Né? Não dá, eu nunca entendo o outro totalmente, não há uma possibilidade de eu... vamos tentar aqui fazer um esforço de entender o outro totalmente. Não, isso não é possível. Essas experiências são incomensuráveis. Não significa que não é necessário, eu volto a dizer. O fato de não ser possível não significa que não é necessário e que a gente não vai continuar fazendo. Né? Mas é diferente a gente continuar fazendo, sabendo que isso é uma representação, um exercício, né, da gente fazer alguma coisa achando que a gente vai chegar lá, né, porque isso eu acho que nos paralisa.
Então, se a gente pensar essas experiências curriculares na liminaridade, né, a tradução que a gente vai fazer, né, ela não pode ser entendida como uma totalização, né? Ela é a reescrita produzida por deslocamento, né? Talvez seja isso que eu estou tentando dizer, que é a cultura em movimento. Essa cultura em movimento é pensar o espaço da escola como uma reescrita produzida sempre por deslocamento, né? A reescrita de um sentido que, ao ser reescrito, está sempre se deslocando, está sempre sendo alguma coisa outra, né? A tradução da experiência liminar não é a impossível tarefa de reconhecer signos de uma tradição na outra, né? Porque isso eu já estou assumindo que são incomensuráveis. Assim como não significa tornar os signos de um passado cultural totalmente compreensíveis, né? Ela implica, ao contrário, né, a criação de um sentido presente pela reiteração, que é sempre subversiva, de uma anterioridade, né, com a qual esse presente excêntrico não tem nenhuma relação de contiguidade, não é pegar aquilo que estava lá e vou entender como é que vai surgir alguma coisa a partir dali. Eu estou tentando trabalhar numa perspectiva mais sincrônica, né, e menos marcada por uma linearidade temporal, né? Ao reencarnar, né, ao reencenar o passado, ela cria temporalidades incomensuráveis, né? A tradução é, assim, o próprio produzir sentido nessa diferença, produzir sentido no jogar para frente, né? A experiência de deslocamento de um conteúdo cultural, né? E aí, nesse sentido, esse espaço tradutório, liminar, eu entendo que ele é um espaço de interação simbólica, de negociação agonística, né, que se dá através dessa incomensurabilidade. E aí eu quero pensar, quer dizer, que essa reescrita por deslocamento, né, esse processo de estar sempre produzindo alguma coisa nova naquele espaço da escola, e, na verdade, o que eu estou tentando é buscar a gente pensar esse espaço da escola como um espaço de vida, né, como um espaço onde a gente significa, como um espaço onde as coisas acontecem, né, e não muito como um espaço de passagem entre esse passado e futuro. Essa reescrita por deslocamento, eu entendo que ela questiona a autoridade do reconhecimento como sinônimo de educação, né? O reconhecimento estaria sempre marcado por essa diferença, estaria sempre marcado por essa impossibilidade, estaria sempre marcado por esse fazer outro, né? Não estaria, portanto, não haveria, portanto, assim, uma direção a priori, né, nesse processo de tradução incessante. Eu não chego a um cidadão reflexivo, a um trabalhador consumidor, ou, como que é o novo ensino médio, a um empreendedor, né, empreendedor de si, né? Porque toda prática, como toda prática de significação, o currículo seria marcado por essa ambivalência, que é uma ambivalência aberta do performático, né, do estar sendo naquele momento em que vai acontecendo. A temporalidade continuista, né, na qual a educação costuma se apresentar e se autorizar como história, como espaço de repetição de um conjunto de saberes culturais legitimados, que propiciam o necessário reconhecimento, né? Essa temporalidade continuista, se a gente pensar, bom, o que é o saber acumulado, historicamente acumulado pela sociedade? Ele convive com uma temporalidade performática, ele convive com um projeto de mundo, ele convive com um desejo de dizer alguma coisa, né? A enunciação de saberes culturais legitimados, nesse sentido, ela desloca um suposto passado, né, para esse presente enunciativo, né? Mas ela faz isso ao mesmo tempo em que ela desloca e traz esse passado, ela traz esse passado também como negação, né? Porque ele se transforma numa outra coisa, num outro de si. O currículo como prática performática seria, portanto, a negação de qualquer temporalidade anterior sem a qual não haveria significação, né? Então, é uma negação, mas não é uma negação assim, não quero saber, né? É uma negação que, ao mesmo tempo que ela é negação, ela é apropriação, né? E é essa tensão entre repetição e performatividade, né? Entre eu estou buscando, trazendo alguma coisa dali, eu estou projetando algo que não estava ali, cria uma zona de ambivalência, o que eu estou chamando de liminaridade, né? Uma liminaridade fraturada, em que a gente pode pensar o outro para além da oposição, a gente pode sair dessa ideia de oposição, e essa ideia de oposição que, para mim, produz essa lógica de que, bom, se isso é necessário, isso tem que ser possível, né? Há uma cisão espaço-temporal entre aquele que enuncia no presente e aquele que é enunciado, né? E essa cisão constrói o discurso curricular como um discurso ambivalente. Presente e passado passam a disputar uma certa autoridade para narrar os sujeitos. E, assim, quando eu digo passa a disputar, não estou querendo dizer que tem vencedores nessa disputa, né? Porque é justamente o que eu estou tentando trabalhar, é que a gente viva nesse espaço dessa luta,
Né? O que emerge aí é uma temporalidade disjuntiva, o presente excêntrico, em que o passado se reescreve como diferença, em que o passado se reescreve como uma outra coisa. Né? Nela emergem signos da diferença, que não pode ser reduzida ao já dado, que não pode ser produzida como um desdobramento do passado. Né? A diferença que eu sei qual vai ser não é diferença. A diferença que eu sei qual vai ser é o mesmo que eu estou conseguindo pensar hoje. Né? Eu estou pensando numa diferença que se coloca no lugar do passado. E nesse movimento torna explícita a ausência de uma origem. Né? Uma diferença que é suplemento, né? Que acrescenta, mas não soma. E o Derrida tem uma frasezinha que é muito legal, que ele diz assim: o movimento de significação adiciona algo, o que significa que tem sempre mais. Mas essa adição é bastante flutuante, né? Porque ela vem substituir, preencher uma lacuna do lado do significado. Né? Não é uma adição que eu posso definir a priori, ela é uma adição que ela vem, de alguma forma, preenchendo uma lacuna nesse ela adiciona, mas não muda. Né? Ela adiciona e muda sem mudar. É um movimento, é próprio do movimento de significação em si. Né? É com essa compreensão de movimento, né, que eu tenho tentado pensar o currículo. Né? E aí, pensando o currículo como espaço-tempo tradutório, fronteiriço, de enunciação, de terceiro espaço, qualquer um desses termos que eu já falei que estou usando tudo mais ou menos como se fosse a mesma coisa. Até acho que não são exatamente a mesma coisa, mas eles nos permitem operar numa lógica que é muito semelhante. Né? Isso não se trata, claro, de uma tarefa simples. Né? Não porque ela seja muito teórica, muito maluca, né? Mas ela não é simples justamente porque são inúmeras as suturas que a gente foi produzindo com as nossas narrativas de reconhecimento. Né? A gente tem, por exemplo, discursos da modernidade que vão produzindo essa estrutura, vão nos obrigando a enxergar a ambivalência como um problema e a tentar resolver esse problema da ambivalência. Né? Muitos desses discursos que habitam os nossos próprios discursos pedagógicos. Né? Quando a gente pensa em controle, até o próprio sentido de didático, né? De alguma forma, quando a gente fala assim, vou fazer uma apresentação bem didática. Na mesma hora a gente é simples, é organizada, né? Ou seja, está jogando para fora dali toda essa possibilidade de deixar alguma coisa que não está perfeitamente entendido. Né? Isso que não está perfeitamente entendido é onde o nosso pensamento pode andar para frente. Né? É onde o nosso andar para frente já cria até uma teleologia, né? Mas é o lugar onde o nosso pensamento pode aparecer como uma coisa boa, bonita, linda. Né? Então, isso me parece que é alguma coisa, também alguma coisa que habita o nosso discurso pedagógico, que economiza a nossa vida. Né? Todos esses discursos que economizam o currículo, que economizam a prática educacional, que economizam o mundo, né? E que colonizam as nossas políticas muito fortemente. Né? Eu estou com essa mania do empreendedorismo agora, porque isso é uma coisa assim, é uma temeridade que a gente esteja produzindo uma discussão curricular no novo ensino médio, por exemplo, sob a ótica de uma lógica do empreendedorismo, de uma lógica de projeto de vida. Eu vou ensinar na escola as pessoas a fazerem um projeto de vida. O que significa isso, gente? Né? O suprassumo da ideia de que eu consigo colonizar a vida do outro, é o suprassumo da não consideração do outro como alteridade, né? E da consideração do outro como alguma coisa que eu mesmo posso projetar como aquilo que ele será, né? O que deveria ser. Né? Mas como os deslocamentos, e esses deslocamentos simbólicos, né? Tudo isso torna essa tarefa da gente tentar pensar fora dessa caixa do reconhecimento, fora dessa caixa de uma cultura coisa, né? Extremamente difícil. Né? Mas também é verdade que a gente pode perceber que esses deslocamentos simbólicos são múltiplos. Né? São muitos esses deslocamentos simbólicos. Né? Não tem só um grupo nesse processo. Né? A gente foi produzindo uma experiência de questionamento do universalismo, né, que tem criado muitos deslocamentos, e isso faz com que o mascaramento simbólico que essas narrativas produzem, né, o mascaramento metafórico mesmo que essas narrativas produzem, ele nunca consiga se completar. É como se existisse assim, tem um choque também entre essas narrativas que buscam produzir esse mascaramento simbólico. Né? E com isso fica mais óbvio, né, o quanto esse mascaramento segue inscrito em uma falta, né, que se a gente não consegue esconder,
né, não há possibilidade de fixação. Então, embora esses discursos todos apareçam ali para esconder essa falta, né, a gente tem percebido que muitos deslocamentos estão ficando cada vez mais óbvios, né, e o espelho está devolvendo a imagem do outro alienante. Né? O espelho está nos devolvendo a imagem dessa alteridade que a gente vem buscando ocultar com todos esses mascaramentos. Né? Por mais que as estratégias de eterna repetição estejam aí para controlar a representação, né? E o currículo pode ser uma dessas estratégias, e o nosso pensamento pedagógico é uma dessas estratégias, né? Ela segue se constituindo como um terreno primário de luta. Né? Esse lugar de representação ele é sempre um terreno primário de luta. Então, o currículo é um espaço também dessa luta por existir. Né? São criados espectros de sistematicidade, ilusões de representação transparente, mas eles são incapazes de suturar o movimento, né, porque são marcados pela falta que é constitutiva. E essa é a minha defesa. Né, quando eu penso em currículo como enunciação, eu entro numa linha teórica, né, diria pós-estrutural, né, que de alguma forma está marcando justamente a impossibilidade de sutura, né, desse movimento, né, porque ele está sempre marcado pela falta. É constitutivo da linguagem, é constitutivo da cultura, linguagem, né? Cultura hífen linguagem, né? Essa impossibilidade de sutura. Né? Estranhamente, talvez, né, seja isso que nos aproxima, né? A falta. Né? E aí é o que eu estava tentando denominar a ideia de uma comunidade sem nada em comum. Né? Uma comunidade que se torna comunidade aproximada justamente por essa falta constitutiva, que é o lugar da alteridade, né, que é o lugar do outro. Né? Então, uma comunidade que se constitui pela relação com o outro, né, sem que seja necessário a gente construir alguma coisa que nós tenhamos em comum. Né? Nós temos em comum essa falta, essa necessidade do outro, essa necessidade de estar com o outro, de conviver com o outro, de ser deslocado pela alteridade. Por fim, né, para terminar, eu não gostaria de fechar essa fala sem considerar, assim, mesmo que brevemente, né, algumas questões políticas que eu acho que estão envolvidas nessa defesa do deslocamento que eu procurei fazer aqui. E aí eu acho que isso é mais importante ainda nesse momento de escalada conservadora, né? A Isaura falou lá no início, eu acho que isso é um ponto importante. Né? Nesse momento de escalada conservadora, eu acho que isso ainda é mais forte. Né? É preciso que a gente sempre esteja atento para dar conta de, pelo menos, mencionar esse tipo de preocupação. Né? Eu quero ressaltar que eu entendo que há muita luta política a ser empreendida. Né? Posto de outro modo, eu não acredito que tenha vitória ou derrota. Né? Eu assumo que a luta política, que para mim é uma luta por significação, mas eu acho que diferentes perspectivas vão pensar isso de forma diferente, né? Mas a luta política é a batalha incessante, né? Que é o nosso próprio viver. Né? Eu gosto de pensar na vida da gente como essa luta política. Né? Essa luta política por significação, essa luta política por deslocar o mundo, deslocar as impossibilidades de pensar diferente. Né? E aí eu vou recorrer novamente ao Baba, né, que numa discussão com a Cristeva, ele vai perguntar uma coisa que eu acho que fica muito legal, que ele pergunta assim, o que significa colocar a enunciação humana, isso é uma citaçãozinha, como agente ético do reconhecimento. Né? Que é pensar assim, o que significa a gente pensar numa luta política a partir dessas perspectivas que eu estou explorando aqui. Né? Questão que, para mim, é absolutamente fundamental, né, se a gente pretende se dedicar à educação, né, e se a gente se preocupa com uma sociedade mais justa. Né? Não apenas do ponto de vista econômico, né, mas a gente pensar uma sociedade mais justa como um lugar-tempo, onde mais pessoas, animais, ambiente possam viver, possam conviver, aquela ideia de vivibilidade, né, que aparece lá na Butler, que eu já citei um pouquinho antes, né, a ideia de como é que eu consigo produzir uma experiência de vida, né, onde mais pessoas caibam, né, mais pessoas possam estar ali dentro nessa relação de constituição. Possam estar ali dentro, não, elas estão ali dentro, mas possam ser visibilizadas nessa relação, que a gente criar condições de vida, né, para uma quantidade maior de pessoas, animais, ambientes. Né, ao contrário da interpretação de que as abordagens discursivas desprezam essas questões de justiça social, né, que, para falar a verdade, eu acho que ela é não só equivocada, como desrespeitosa. Tá? Porque eu não acho que a gente venha tentando falar isto, muito pelo contrário, essa discussão tem sempre sido marcada
muito claramente pelas questões de poder, desde do uso que se vem fazendo de Foucault na área. Né? Eu entendo que a justiça, né, só que assim, eu entendo que a justiça pressupõe alteridade, né, e o outro só pode emergir como totalmente outro num espaço indeterminado. Né? Então, é um pouco esse movimento, quer dizer, a minha ideia de justiça social é uma ideia de justiça social que é criar espaços de vivibilidade, né, constituir espaços de vivibilidade para outros, gente, animais, ambiente, né, mas sempre com essa ideia de que a alteridade e o outro eles só podem emergir como outro, né, num espaço indeterminado. Se eu quero determinar o que esse outro vai ser, né, não há aí a possibilidade de alteridade. Sem alteridade, na minha concepção, não tem justiça. A gente não pode sequer falar de justiça. Né? Nos termos de Derrida, seria a gente pensar assim, o sujeito é o que ainda não foi inventado. Né? Ou, como diz o Baba, aquele que surge na enunciação quando ela traumatiza a tradição, né? Quando ela desconfia das metanarrativas que estão aí postas. O sujeito é singular, né? Porque o ordenamento da tradição precisa ser enunciado e, nesse ato, ele se torna outro. Né? E é esse movimento de singularidade do sujeito que me parece que é central para uma agência política. Né? Então, na minha concepção, na enunciação, né, ou nesse espaço liminar, nessa tradução, nesse terceiro espaço, que reside a agência política de um sujeito que surge aí como alteridade. Né? Então, nesses tempos, né, em que a gente está vendo aí proliferar uma série de discursos que buscam tornar as nossas vidas invivíveis, né, e no campo do currículo, uma série de imposições normativas sobre o currículo, a despeito das nossas muitas lutas, e eu quero aqui chamar a atenção, né, já que eu estou na mesa com a Márcia, né, da importância da Márcia e da Malvina, né, no CNE, na hora em que a gente tentou barrar de alguma forma essas imposições normativas sobre o currículo que buscam tornar as nossas vidas invivíveis. Né, eu quero defender que, se toda enunciação é ambivalente, incapaz de saturação dos sentidos, e eu estou dizendo isso, né, toda enunciação ela é ambivalente, ela é incapaz de saturação dos sentidos, e as imposições curriculares não saturarão também. É por isso que a luta política se torna tanto possível quanto necessária. Tá? Isso não significa que eu possa ficar sentado esperando que, já que tudo é ambivalente, vai tudo estar resolvido. Não, é porque é ambivalente que essa luta política é necessária, né, para produzir os deslocamentos necessários, né, para ajudar a romper as saturações que vão sendo construídas por uma série de discursos metafóricos que buscam suturar a diferença. Né? Então, eu entendo, por conta disso, a luta política ela é possível, né? Porque se não houvesse ambivalência e tivesse tudo saturado, não seria possível essa luta política, mas, mais do que possível, ela é necessária. Né? A nossa tarefa, a meu ver, como pesquisadores do campo, né, tem sido, e eu tenho tentado fazer isso nos limites do que eu entendo, né, mas essa tarefa, para mim, tem sido estar atento aos mecanismos coloniais, né, que vêm buscando bloquear a alteridade, né, esconder a ambivalência, hegemonizar discursos totalizantes que acabam com a própria política, né, ao buscar apagar essa ideia de antagonismo social. Né? Eu entendo que desconstruir esses mecanismos é a luta política de todos nós, né? Em todos os espaços, mas também no espaço da academia. Né? E no espaço da academia eu entendo que isso é feito primordialmente através da pesquisa, né? Ela mesma uma enunciação que nos constitui, né, como sujeitos e agentes políticos. Né? Então eu quero aqui, de alguma forma, borrar um pouco essa distinção entre a ação política e a ação do acadêmico. Né? Me parece que dentro da academia o espaço da pesquisa ele é um espaço que nos constitui como sujeitos agentes políticos, né? Que nos constitui como sujeitos agentes que buscam justamente borrar essas distinções. Né? E eu vou finalizar aqui com uma frasezinha do Baba que eu gosto, e vou só falar ela mesmo e vou fechar. Né? Que ele vai dizer assim, que a liminaridade, né, que é um pouco isso que eu estou trabalhando, ele não usa nem a liminaridade, não, mas eu que estou botando aqui. Tá? Ela singulariza a totalidade da alteridade ao sugerir a agência, que a agência requer uma fundamentação. Né? Não está trabalhando com a ideia de uma agência sem fundamentação. A agência requer uma fundamentação, mas não requer que a base dessa fundamentação seja totalizada. Né? Não requer um discurso totalizante, um discurso totalizante suturante dessa fundamentação. Requer, voltando para ele, movimento e manobra, mas não requer uma temporalidade de continuidade e acumulação. Requer direção,
e fechamento contingente, mas não uma teleologia ou um holismo. Tá? Obrigada, eu fico por aqui. E a gente segue falando no debate. Obrigada. Obrigada, Elizabeth. Agradecemos muito pela fala profícua, né? Que nos lembra que somos sendo, traduzindo-nos, traindo-nos, né? Nos jogos políticos de identificação, de reconhecimento, necessário e impossível. Né? Que bom. Currículo com passado, presente e futuro incomensuráveis. Né? Presente expandido e ressignificado, reescrita, produzida por deslocamento, né? Produzindo e percebendo sentidos, escola viva, trazendo uma lógica, né, Elizabeth, você traz uma lógica que poliniza a nossa vida, né? As itinerâncias curriculares. Quanta coisa para pensar, né? Beth nos acende uma chama, né, que nos chama. E após agradecer a Beth por essa riqueza de fala, eu queria lembrar que o debate, né, diálogo que a gente pode fazer, as provocações para essa mesa, ela se dá por intermédio do chat, então, que vocês possam aí continuar colocando as suas questões, que daqui a pouco a gente retoma. Mas para alimentar essa chama que foi acendida aí por Beth Macedo, né? Nós convidamos para entrar nessa conversa a professora Sandra Kretli, que é professora adjunta 2, vinculada ao Departamento de Teorias e Práticas de Ensino da Universidade Federal do Espírito Santo. Professora do programa de pós-graduação em Educação, da UFES, e do programa de pós-graduação e mestrado profissional em Educação da Universidade Federal do Espírito Santo. É professora doutora em Educação na linha de pesquisas em currículos e culturas do Programa de Pós-Graduação em Educação e Conhecimento e Inclusão, da FAI, da UFMG. Doutorado em Educação pela Universidade Federal do Espírito Santo, na linha de pesquisa de cultura, currículo e formação de educadores. Tem mestrado em Educação pela Universidade Federal do Espírito Santo, na linha de pesquisa, cultura, currículo e formação de educadores. Graduação em Pedagogia pela Universidade Federal do Espírito Santo. É pesquisadora do grupo de pesquisa do CNPq, Conversações com Filosofia da Diferença em Currículos e Conversações de Professores, do grupo de pesquisa Cotidiano Escolar e Currículo, do PROPED, UERJ, e do grupo de estudos e pesquisa sobre currículos e culturas da UFMG. Atualmente, é coordenadora do GT, currículo da EMPED, no biênio 2020-2022, e é membro da Associação Brasileira de Currículo. Bem, agora é com você, Sandra. Convido para entrar na roda conosco e conversar, né, através de versos dialógicos, portanto, freirianos, dando continuidade à nossa prosa. É com você, Sandra. Obrigada, Isaura. Que acolhida gostosa, né? Só faltou a gente estar aí na Bahia para depois a gente comemorar nesse evento maravilhoso. Mas eu disse na abertura dos trabalhos do GT Currículo na 40ª Amped, que foi muito recente, e quero repetir nessa 10ª mesa do 5º colóquio Luso-Afro-Brasileiro de Currículo. Que encontros como este, de forma remota, que é o que a gente está podendo realizar hoje, propagam a nossa força, a força estranha e perigosa da educação, que tem enfrentado esses tempos sombrios com resistências criativas, forças que provocam movimentação, deslocamentos. Agradeço aos organizadores, né, desse evento, enorme evento, especialmente ao querido Roberto Sidney Macedo, pelo convite para compor esta mesa que pretende colocar ainda mais as culturas e os currículos para se movimentar. Como bem começou Beth, eles nunca, né,
vão se fixar. A gente ouviu aí da Beth que como que a cultura da modernidade jamais apagará a diferença, que é impossível, né, apagar a diferença, e essa comunidade da diferença é o que a gente precisa se agarrar, e de preferência em movimentos nômades, né, como disse Beth, porque é assim que currículos e culturas precisam se movimentar. Para escapar de qualquer tentativa, porque são tentativas de controle, de uniformização, de padronização e regulação. Parabenizo, então, todos os alunos e alunas que estão envolvidos na composição deste evento. Cumprimento a mesa, querida Beth, que já começou, Isaura, que faz essa acolhida maravilhosa, o Leomar, que está aí nos acompanhando, nos bastidores, e a Márcia, que vem logo mais provocar esse importante debate. Afinal, nós estamos aqui num momento simultâneo que outras mesas estão acontecendo, né? E eu digo que eu gostaria de estar aqui e estar escutando as colegas que estão nas outras mesas. Então, agradeço vocês que estão aí conosco nesse momento. E aí eu inicio minha fala, se você puder compartilhar, Leomar, já podemos a minha apresentação, pegando algumas flechas, pode passar, lançada por artistas, pesquisadores, pesquisadoras, amigos, professores, professoras, crianças e jovens que procuram desertificar o mundo, para reinventá-lo, para ressignificá-lo, tornando-o cada vez mais humano, mais bonito, com a força da diferença. Trago, então, uma citação de Deleuze e um pouco do que ele traz do que seria esse deserto. É um pouco o que diz Nietzsche: alguém lança uma flecha no espaço. Uma coletividade lança uma flecha e depois ela cai. Depois alguém a pega e reenvia para outro lugar. E a criação funciona assim. A literatura passa por desertos. O deserto para Deleuze é a ideia, é o corpo sem órgãos, e ele é sempre povoado de multiplicidades. É o tempo puro, é energia, é potência de vida. Pode passar. E aí eu trago algumas imagens dessa artista plástica Cíntia Marcelli, que foi exposta na 29ª Bienal de São Paulo, e é uma flecha que foi lançada no trabalho encomendado do GT Currículo da Amped, coordenado por mim e Antônio Carlos Amorim. E eu acho importante reverberar nesse momento para a gente pensar essa ideia de culturas e currículos em movimentos nômades. Cíntia Marcelli nasceu em Belo Horizonte em 1974, mora em São Paulo. E as coincidências e simultaneidades que não são percebidas no cotidiano se tornam arte aos olhos da artista. São repetições que questionam o tempo, o uso do espaço e o seu objetivo. Pode passar. Então, para pensar culturas, currículos e imagens em movimento, convido vocês a questionarem, com Cíntia Marcelli, os usos, como nos ensinou Sertor, que é sempre invenção, dos espaços-tempos escolares, dos infinitos artefatos culturais, signos artísticos e os seus objetivos no cotidiano escolar. Então, o tempo e o seu propósito são questões fundamentais para Marcelli, mas não só o tempo contado, aquele do relógio. A obra exposta na 29ª Bienal de São Paulo questiona o tempo do saber e seus resíduos, representados pelo pó de giz e seus resquícios no quadro negro, que logo serão esquecidos e levados como poeira. A artista retorna ao giz na obra Educação pela Pedra para pensar os vestígios de exercícios e palavras apagadas
enquanto diante dele vê-se montanhas de pó de giz, lembrando tudo que já foi escrito. É como se a muralha da linguagem, de Cíntia, tivesse todos esses códigos por meio do qual nos relacionamos com a realidade. Como se isso estivesse desmoronando. Então, o que um simples giz branco de quadro negro, presente na grande maioria das escolas, pode nos dizer além do óbvio? Poderíamos atribuir novos significados a outros objetos comuns de uma escola? Poderíamos pensar em uma cultura e currículos em devir nas escolas? Que outros olhares inesperados podem ser lançados à própria escola e aos seus habitantes, praticantes pensantes, como diz os cotidianistas? Pode passar. Um tempo como uma ampulheta que se concretiza em pó. O giz apagado é acumulação, mas também pode ser conhecimento esquecido. É resíduo dos ensinamentos. É o impalpável, quantitativo que não pode ser visto. Mas a formação de um cidadão emancipado e livre. É como se a artista desse uma dimensão quantitativa a algo que não é quantitativo. O pó de giz dá forma ao invisível, que é o conhecimento, o congelamento do tempo. O tempo passado reverbera, como conhecimento e, como toda ampulheta, pode retornar, dá forma para o invisível, uma espécie de pausa. E eu trouxe aí a fonte para vocês verem. Durante a apresentação, a gente vai ter algumas imagens também desse movimento que foi criado na Bienal. Pode passar? E aí eu trago para acompanhar um pouco a força do que Beth diz, né? De que a cultura da modernidade não apaga a diferença, de quantos que teóricos do campo do currículo, como Stuart Hall, Homi Bhabha, Certeau, que nos ajudaram a pensar, na verdade, teóricos que nos ajudam a pensar no campo do currículo, essa importância desse deslocamento, dessa desestabilização desse lugar, dessa cultura que a gente já disse aí muito bem por Beth, que é impossível uma fixação. E Deleuze vai trazer, numa das entrevistas dele, a seguinte colocação: a cultura contemporânea é uma ofensa para qualquer pensamento. Essa provocação do Deleuze impulsionou uma geração de jovens a pensar os sentidos e significados de uma cultura. Foi nessa ocasião que Deleuze assumiu-se então contracultural, por recusar qualquer reserva cultural, porque entendia que a filosofia não podia se definir apenas formal ou metodologicamente, mas, sobretudo, ela precisava se posicionar no horizonte de uma dada cultura, né? Essas ideias está no texto do Eduardo Pelerreiro, que é uma ideia de cultura a partir de Deleuze. Podemos passar? E aí o Pelerreiro enfatiza um pouco mais o pensamento de Deleuze. Deleuze diz: pensa-se sempre contra a cultura, mas sempre sobre a cultura, na espera, se é possível, e aí a Beth já está dizendo de que é possível e é importante a gente afirmar, de uma cultura por vir. Para se pensar, então, o cultural não pode ser pelo viés da subordinação, do diálogo ou do consenso, porque o que tem por trás dessa ideia de consenso é sempre uma luta entre o pensamento e a estupidez. Podemos seguir com os desertos aí, de lugares de todo mundo. Vamos lá. E aí Deleuze diz: eu odeio a cultura. Em uma das entrevistas também, no Abecedário, né, tem essa parte. Não acredito na cultura.
Acredito, de certo modo, em encontros. Não se tem encontros com pessoas, porque o que interessava Deleuze era aquilo que lhe afetava, as ideias, o que o sujeito pensa sobre aquilo, né? O pensamento dessas pessoas, as obras. Então, desse modo, os livros, as ideias, as obras, a literatura, a música, não se tornam um decalque. Elas não assumem, então, a vocação dessa ideia de cultura como reprodução interminável de conceitos, de palavras de ordem dominante, mas funcionam como um mapa aberto e rizomático para um exercício anticultural, para se constituírem, então, em atos de resistência, em movimentos de criação e de invenção. Ser contracultural nessa colocação, nesse posicionamento do Deleuze, se fazia importante para desestabilizar o quê? As relações de poder, que estão sempre presentes. Pois só assim é possível fazer emergir os impossíveis movimentos nas culturas e nos currículos, que se dão sempre, né? Constantemente. É claro que com tensões, como bem apresentou Beth, claro que com tensões, claro que com forças reativas, mas que forças ativas vão atravessar para fazer essas desestabilizações, esses estranhamentos, essas provocações. Pode passar, Léo. Então, buscamos nos encontros, né, como a colega nos apresentou, a Isabel também, que nesses encontros com signos das artes, que é o que a gente vem trabalhando no grupo Conversações com a Filosofia da Diferença, que a professora Janete Magalhães Carvalho é líder desse grupo, né? Em redes de conversações, a gente vem procurado forçar, violentar, torcer o pensamento. Pois, como diz Deleuze, só se pensa porque é forçado, né? Então, esses estranhamentos, essas inquietações, elas nos levam a fazer exatamente esse desequilíbrio dessas relações de poder, esses deslocamentos, o entendimento de como esses processos de regulação, eles tentam controlar, né? Mas a gente vai problematizar. Problematizar no sentido Foucaultiano, né? Que não é uma adaptação das representações, mas muito pelo contrário, é um trabalho de pensamento, um trabalho que questiona as práticas políticas, educacionais, curriculares, sempre lançando novas, importantes, inquietantes perguntas que aponta as contradições, que exercita a argumentação, que enfrenta os confrontos de ideias, porque eles existem. Perguntas que desejam fazer a vida expandir e ampliar a potência de ação coletiva nas escolas. Porque a gente acha importante, nesse exercício do pensamento, nos perguntar e perguntar aos praticantes, pensantes, junto com eles nas escolas, o que nos força a pensar? Que encontros fazem as culturas e os currículos se movimentarem em movimentos nômades, como a Beth aponta. Nesse movimento que não é para dizer que é assim ou que é assado, mas que está sempre se reinventando. Que forças que fixam, então, essas culturas, e na verdade tentam fixar, e os currículos, impedindo-os de entrarem nesse movimento que a gente entende que precisa ser constante? Que forças conseguem escapar de uma cultura ou de um currículo dado, né, como às vezes eles tentam dizer que isso é importante? O que pode fazer dessas multiplicidades de culturas e de currículos de modo a criar uma cultura
por vir uma cultura em devir. Pode passar. E aí a gente pergunta, né, o que tem feito nesses encontros com a pesquisa a vida expandir. E no sentido nietzschiano, como a potência de vida inventa novas e outras condições e sentidos para as culturas e os currículos. É interessante que a Beth, que começou a falar antes de mim, ela vem mostrando como o campo do currículo vem trazendo multiplicidades de sentidos para as culturas e os currículos. E como é que esses sentidos, eles precisam estar sempre em movimento, né? Nesse deslocamento das tentativas de regulação, de padronização, esses sentidos que faz esses deslocamentos e esses processos inventivos serem constantes. Então, a nossa aposta nos movimentos de pesquisa é que esses encontros em redes de conversações possibilitam a invenção de modos e formas singulares de existência. Expande a força coletiva e inventiva que afirma a diferença como multiplicidades no plural e engendra singularidades. Nesse movimento, exploramos a potência do pensamento nômade, que é um pensamento em constante devir. Trata-se de um pensar que busca fabricar novas possibilidades de vida, outros modos de existência, uma estética da vida, uma ética, pois o que as singularidades, as culturas e os currículos em movimento não desejam é a ideia de um só mundo. Pode passar? Então, argumentamos que esse encontro com a diferença nos cotidianos, por meio dos signos das artes, possibilita a ruptura com o pensamento dogmático. E aí a gente usa como signos da arte curta-metragens, literatura, alguns fragmentos de cinema, porque os encontros, às vezes, de formação, eles são curtos, né? A gente brincava antigamente que era o Se Vira nos 30, mas a gente tenta trazer fragmentos de signos artísticos que possibilitam essa torção no pensamento, como eu disse antes. Para a gente pensar a quebra dessa representação, né? Investimos, então, no pensamento como criação, que possa pensar o novo, o impensável, o diferente, fazer a diferença atravessar os cotidianos de formação e nos encontros com as crianças, com os jovens. E assim o pensamento nômade, sem imagem, aquele que escapa, que experimenta, que inventa, que cria aberturas para passagens dos fluxos de forças de um pensamento puro, sem imagem, que é aquele que vai expandir a coletividade, fortalecer esses encontros na invenção de novos possíveis para as escolas, de novas imagens para os currículos e para as culturas. Então, são essas forças inventivas de uma ação coletiva que vai desertificar e despovoar as escolas, como diz Lapoujade, para repovoá-la de outra forma. Vamos, Léo? E aí, voltando ao Pelerreiro, quando ele traz Deleuze, a cultura, nesse sentido, nesse movimento constante, nômade, ela deixa de representar. A soma dos pressupostos objetivos de uma imagem de pensamento que nos impede de perguntar pelo que significa pensar. E aparece, então, como uma aventura do involuntário, que encadeia uma sensibilidade, uma memória e, logo, um pensamento, com todas as violências e crueldades necessárias para traçar um povo de pensadores e dar uma ascendência ao espírito. Pode passar, Léo? A cultura existe, então,
não para ser compreendida, dizia Deleuze, nem recuperada, nem habitada, mas para fugir-lhe, para provocar-lhe fugas, para fazer passar algo que escape a todos os seus códigos, fluxos e elementos não codificáveis, linhas de fuga ativas e revolucionárias, linha de descodificações absolutas que se opõem à cultura. Assim, as professoras e alunos, nos movimentos inventivos, curriculares, que a gente vem cartografando nas escolas, eles vão buscando uma saída, uma desterritorialização, pois só assim é possível agenciar dispositivos de resistências. Resistência entendida aqui como criação, porque toda criação é um ato de resistência. Como diz Rounick, não há resistências se a gente não exorcizar o fantasma do ocidêntico em suas múltiplas versões. E eles vão ficando cada vez mais, tentando fazer versões diferentes dessa cultura ocidental, né, com a força aí do conservadorismo voltando, e a gente vai também entrando nesse sentido. Eu já estou precisando concluir, então eu vou pedir para ser rápida aí, Léo, nós dois. E aí eu vou lançar algumas perguntas, voltando aí já com as imagens da Cíntia, né, que comecei a trazer para vocês. Que linhas de desterritorializações, linhas de fuga ativas e revolucionárias temos criado nos encontros com as imagens que atravessam as culturas e os currículos nas escolas? Temos encontrado linhas de escape com tantas políticas de regulação da educação? Temos inventado com as crianças e jovens novas e possíveis imagens para as culturas e os currículos? Temos colocado culturas e currículos, no plural, como está o título, em movimento nômade? Criamos forças de resistências a essas imagens de escolas e de currículos que asfixiam professores com escalas de medidas, indicadores de perfis de produtividade e de boas condutas? Transgredimos essas forças reguladoras? Criamos resistências coletivas, né, para construir essa cultura de vir, que a gente vem aí propondo, currículos nômades? Pode passar, Léo. E aí a Rounick vai fazer toda uma aposta, né, nas micropolíticas ativas, que são essas políticas que são inventadas por diversos movimentos ativistas recentemente. A gente teve aí os jovens secundaristas como exemplo, a gente teve a campanha O Aqui Já Tem Currículo, na Amped, quando veio a implementação da base. A gente tem muitos movimentos que mostram quantas micropolíticas ativas a gente vem produzindo e quanto elas são importantes para criar isso que a gente está dizendo, o deslocamento dessas micropolíticas reativas. Vamos passar, Léo. Eu ir. Pode passar. Falta um minutinho. Vou pedir Isaura, só para eu mostrar uma coisa na imagem. Falta um slide, que eu saí dos desertos, né? E, na verdade, essa imagem aqui do fundo, elas são os pós de giz da tela produzida pela Cíntia, né? Marcelli. É um fragmento da tela com os pós de giz no chão que ela vai tentar dizer. Então, à medida que a gente vai trabalhando com essas imagens, né, a gente vai tentando fazer que perceptos e afectos, nesses encontros com essas imagens, possibilitem efeitos, né, possibilitem movimentos de pensamento. E para Deleuze, né, esses efeitos, que são os perceptos e afectos, eles consistem em outras maneiras de ver e de sentir aquilo que acontece em cada momento.
Então, as professoras, nesses encontros com essas imagens, com esses signos artísticos, elas começam a problematizar as suas docências, os seus cotidianos, as infâncias, a juventude, e pensar com eles outros possíveis. Pensar, como a gente ouviu da Beth muito bem, a existência de diversos mundos, dessa pluralidade que ela está aí, ela está presente. Né? Pode passar, Léo. Pode passar. Então, a micropolítica ativa objetiva o quê? A conservação dessa potência do vivo, que se realiza num incessante processo de construção da realidade. Esse efeito dessa política de ação do desejo é um devir de subjetividade e de seu campo relacional imediato. Então, nesse movimento, outros campos relacionais que habitam as subjetividades que o compõem vão se conectando e transformando essa paisagem, esse mundo. Também essa obra é da Cíntia. Então, ao fazermos esses usos, né, dos signos da arte, essa força do desejo que movimenta a existência individual e coletiva vai problematizando as culturas, as imagens criadas para as escolas, as políticas curriculares e ação, e coletivamente as professoras em relação com os alunos vão criando novos movimentos curriculares com outras imagens de escola, de currículo e de docências. Eu queria que você passasse já para a gente trazer, pode ir, só para umas falas das professoras. Aí essa micropolítica, pode voltar, essa micropolítica, né, que a gente disse ativa, ela vai ativar, então, processos de fabulação, que fabulação, para Deleuze, passa por esses devires que pedem passagem. Fabular nunca é falar em seu próprio nome, é falar através de um outro, em nome das minorias, das multiplicidades nômades que o povoam e com as quais ele repovoa o mundo. Fabular é fazer passar as potências que os devires suscitam em nós e que são desprovidas de linguagem. Lapojade. Vamos? Mas o que conduz esse desejo? E aí Ronick nos diz que é uma bússola ética que aponta em direção àquilo que permitirá criar um novo corpo, no qual se concretiza o que a vida está demandando para retomar a sua pulsação. E aí eu vou passar para o próximo slide para trazer algumas reverberações das enunciações. Eu comecei falando da 39º ANPED, de um trabalho que a gente começou, e nessa ANPED a gente convidou algumas professoras de educação básica de diversas regiões do Brasil para dialogar com o que os pesquisadores, colegas do campo do currículo pensaram nesse tempo de pandemia. E essas professoras trouxeram algumas enunciações que eu gostaria de colocar para finalizar, para reverberar nesse luso. O currículo da escola, pode voltar. O currículo da escola é o preparado pelos brancos. Tem uma lei que ampara, mas neste momento nada mais funciona. Tem que ser do modo dos políticos, do modo que eles querem. Então, a gente tem que ser rebelde. Estamos vivendo essa perseguição, desqualificação, desvalorização. Trabalhamos sem internet. O medo se faz presente. Medo da doença, das ameaças de morte. Quem vai querer saber dos bastidores das nossas invencionices? Como ensinar a aprender sem corpos, por meio de telas de computadores? Estamos produzindo a escola impossível? Essa bússola deve estar direcionada para nosso corpo de revolta, burlando as regras imbecis. Obrigada, Isaura.
Está entregue aí o bastão para você e eu volto depois nas redes de conversas. Obrigada a todos pela atenção. Nós que agradecemos, Sandra, pela fala tão fecunda, né, que com suas flechas nos atravessa, né, com sua sensibilidade, imagens, movimentos, cultura e currículos nômades, o tempo e seus propósitos. Nós o fazemos com a matéria disponível, o pó, através do qual nos constituímos e ressignificamos na matéria, imagem, movimento ambivalente, né, afetamentos, invenção, criação. E, como diz o compositor, enquanto houver espaço, o corpo há de resistir. Resistimos, Sandra. Significamos, simbolizamos, obrigada pelas linhas de fugas criadas nessa fala. Agora, lembramos a você que está aí do outro lado da tela, né, nessa mesa, que você pode vir para essa roda, enviando suas provocações através do chat. Mas, para apimentar ainda mais essa roda, convidamos agora a professora doutora Márcia Aguiar, que é graduada em Pedagogia, licenciatura e bacharelado, pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre em Educação pela Universidade Federal de Pernambuco também, e educadora em Educação pela Universidade de São Paulo. Professora titular da Universidade Federal de Pernambuco, atua no programa de pós-graduação em Educação, no curso de Pedagogia no campus de Recife, e coordena o Observatório de Política e Gestão da Educação, o Observa. Integra a linha de pesquisa Política Educacional, Planejamento, Gestão da Educação e é líder do grupo de pesquisa Políticas Públicas. Realizou estágio de pós-doutoramento na Universidade Federal de Goiás, junto ao grupo de pesquisa UNEDESC. Foi diretora do Departamento de Educação da Universidade Católica de Pernambuco. Foi presidente da Associação Nacional de Formação de Professores em Educação, coordenadora do Grupo de Trabalho Estado e Política Educacional, a ANPED, vice-presidenta e presidência da Associação Nacional de Pós-Graduação de Pesquisa em Educação, foi presidenta da Associação Nacional de Política de Administração da Educação, conselheira na Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, coordenou a Comissão de Especialistas de Pedagogias e várias comissões de avaliação de cursos do SESU-MEC. Atualmente é diretora de Cooperação Internacional da ANPAI e integra os seguintes redes de pesquisas: Rede de Cooperação Científica Acadêmica da Educação, Rede Latino-Americana de Estudos Epistemológicos em Política Educativa, o Fórum de Gestão de Ensino nos Países e Regiões de Língua Portuguesa, o FORGES, entrega o comitê de conselho editorial de vários periódicos, né, e trabalha com os temas política educacional, formação de profissionais da educação, gestão da educação e ensino superior. Então, por favor, professora Márcia, ocupe agora o seu lugar na roda, trazendo o seu posicionamento político nesse momento em que enfrentamentos são muito necessários. Muito bom, muito obrigada aí pelo convite. Quero mandar um abraço grande para Roberto Sidney, também reconhecendo a imensa tarefa com toda a sua equipe do que é construir um espaço de reflexão como é esse nosso colóquio. Queria saudar um abraço também a Isaura, a Beth, a querida Beth, a Sandra também na sua exposição, e dizer que eu estava aqui maravilhada ouvindo tanto Beth quanto Sandra, não é? De ver assim, tantas possibilidades que se tem para refletir, para debater com relação às questões curriculares, ao entendimento, às concepções que estão postas, né, nesse debate, no debate social, no debate educacional. Então, acho que nessa tarde assim, é maravilhosa, apesar de todas as nossas limitações, são limitações que nos preocupam sempre e que, para a maioria da população, especialmente os mais vulneráveis, então traz morte e angústias o tempo todo, não é? Então a gente é imerso num país com tantas desigualdades e pensar que a educação está ligada exatamente a todo esse contexto, né, dessas condicionalidades econômicas, políticas presentes o tempo todo e passando, não é, uma calamidade que é uma calamidade
na área da saúde, né, no campo da saúde aí com a Covid, mas, ao mesmo tempo, também nós estamos vivenciando um dos tempos mais dramáticos da história da educação, da história do Brasil e, particularmente, da educação brasileira, né? Então, com todo um ataque que é direcionado, então, a esse campo, especialmente as instituições da educação superior, seus pesquisadores e pesquisadoras. Então, eu entendo que esse é um tempo muito difícil e que, portanto, a arma principal que se tem é exatamente o exercício da crítica. Acho que esse é o que está sendo feito aqui nesse grande encontro, nesse colóquio, e particularmente aqui nessa sala. Então, trazer à luz, à tona, reflexões, posições, possibilidades, né, e rotas de fuga, como aqui já foi mencionado, tratar o tempo todo com a questão do controverso, então, das coisas que estão postas na sociedade e no campo da educação e do currículo, as diversas formas de olhar nessas dinâmicas sociais e essas dinâmicas escolares. Hoje, pela manhã, eu estava em uma conferência municipal de educação em um dos municípios daqui de Pernambuco, e durante o período todo eu fiquei observando o que estava acontecendo ali, né? Assim, vendo aquelas imagens pelo computador e observando, né, que ali estavam presentes o prefeito, naquela conferência, o prefeito, estavam os vereadores, então, estavam os secretários que compõem, né, a prefeitura, estava o secretário de Educação, os gestores das escolas municipais, os estudantes, e, de repente, você tinha ali uma confluência, né, no sentido de que é preciso construir alguma coisa nova naquele espaço, que é o espaço da educação, né, do município, e as vozes as mais diferenciadas que se faziam ouvir naquele momento. Então, assim, o início da sessão, da conferência, foi com a apresentação de uma oração. Então, você tinha, no primeiro momento, uma oração, todo mundo, todos os estudantes tinham que ficar em pé e rezar. Depois que tivemos, né, o momento subsequente, era ouvir os hinos, o hino de Pernambuco, o hino nacional, o hino do município. Ouvimos uns 3 ou 4 hinos, para depois ouvir a fala de cada um desses representantes dessas autoridades que estavam falando a respeito, né, daquele momento. E, finalmente, o expositor, o convidado, o professor convidado, que fez toda uma fala com relação aos problemas econômicos e toda essa movimentação da economia e mostrando, né, as contradições para poder responder aos desafios que são colocados para a população. E aí eu ficava pensando, nossa, veja, sim, ainda teve no meio disso tudo, então estava ali a apresentação cultural, e a apresentação cultural era dos meninos e meninas que estavam ali presentes. Então, lá estava lá a dança, que é muito ligada àquela região, e eu olhava, eu digo, olha, quantas formas de ver o mundo, de ver a sociedade, de ver a educação, as relações de poder ali presentes, quem tinha mais o direito, quem tinha o direito à fala, então quem tinha o direito à fala era exatamente aquelas autoridades, né, no caso do município, e no caso específico de algumas pessoas, inclusive eu, que eram representantes, né, da academia que estava ali presente. Mas a voz mesmo dos professores e professoras e dos estudantes que estavam ali, a não ser naquele momento que teve aquela encenação musical, não aparecia, não era verbalizada. Então, eu via todo um discurso dos lugares que essas pessoas pertencem. Então, isso me mostra, assim, mais uma vez, esse no cotidiano, como tudo está atravessado por intencionalidades e pelas contradições do contraditório mesmo dos discursos que estão presentes, mas que tem algo que é um elemento muito forte, que é essa dominação econômica que aparece o tempo todo e que cerceia, impossibilita muitas vezes que se desenvolva um nível de reflexão como aqui nós estamos tendo. Então, na medida em que as escolas elas estão vivenciando um período muito difícil, que é esse período agora da pandemia, alguns já voltaram, e voltaram nas situações piores do que antes tinham, no momento que o problema
a quantidade de crianças, de jovens que se encontram naquela sala e o medo que ainda permeia, né, toda essa população. Então, isso tudo mostrando como tem algo, né, que atravessa isso tudo, que está no domínio mesmo do político e da economia. Então, quando a gente observa, do ponto de vista dos recursos que são financeiros, que são destinados ao campo da educação, que são destinados às escolas, então fica mais nítido de que a luta ela é muito profunda, porque ela significa mudanças de uma estrutura social, política e econômica. Não é tão fácil dessa forma. E claro que todas essas questões que aqui nós levantamos, que com tanto brilho aí, Beth e Sandra, e também os comentários de Isaura, isso tudo constitui, digamos assim, uma força que se coloca qual uma onda do mar que levanta e tenta chegar, né, assim, à praia. E tantos rochedos, tanta coisa que vai impossibilitando que sejam atravessadas. E, nesse sentido, eu acho que há toda essa construção teórica, epistemológica que nós vimos nesse campo dos estudos curriculares, tudo isso é de uma riqueza muito grande e tem uma potência, tem uma força para poder romper essas paredes para dizer, olha, é possível vivenciar outras culturas, é possível reconhecer os diferentes, é possível criar diálogos que permitam o desenvolvimento pleno, né, de todos aqueles que estão participando naquele período tão curto no interior das escolas. Então, para mim, essas questões todas elas têm um impacto muito grande de pensar os cotidianos das escolas. Então, diante de toda uma força que vem desse político e desse econômico e que se concretiza, né, no fato de ter personagens que ocupam determinados locais de poderes que estão influenciando o tempo todo o dia a dia das escolas e dos sistemas. Então, nesse sentido, eu acho que tem toda uma luta que precisa cada vez mais dar voz, né? Dar voz, especialmente a todos esses pesquisadores. Então, as pesquisas estão sendo desenvolvidas, essas reflexões como elas estão sendo feitas nesse momento, para se ampliar, especialmente para a educação básica, para poder conseguir furar tantas paredes que tem para chegar junto dos professores e professoras. Hoje, eu observo, né, a angústia que toma conta, né, das redes escolares, particularmente nas regiões Norte e Nordeste, uma coisa assim, de uma insegurança muito grande, porque muitas vezes nós temos realidades, como é aqui no Nordeste, nós temos realidades, no meu estado, inclusive, que tem, não é, uma quantidade muito pequena de professores que tem uma vinculação efetiva, não é, profissional. Então, grande parte dos professores e professoras eles têm um vínculo precário. Então, eles estão um momento na escola e depois, no outro ano, pode não estar mais. Então, tudo isso gera uma instabilidade e gera um medo e gera uma angústia. Então, muitas construções do coletivo que poderiam ter muito mais forças, elas perdem pela impossibilidade de contar, né, com profissionais que eles tenham respeitado a sua dignidade de vida profissional, de trabalho. Quando a gente observa, né, a força que veio a definição da Base Nacional Comum Curricular, apesar de toda a resistência que as associações científicas, as entidades sindicais fizeram, no sentido de dizer, olha, não é isso, não existe não tem a concretude, você pensar que vai ter um currículo e todo mundo vai observar aquele currículo. Não é essa a forma de olhar esse campo, né? Mas, mesmo assim, a gente teve, e isso fruto de todo um desenvolvimento histórico mesmo do nosso país, então, toda essa perspectiva neoliberal que impregna tudo que a gente faz quando analisa nessas políticas educacionais, então isso possibilitou, de fato, que, apesar das resistências, então, se concretizasse aquele ato de dizer, olha, vai ter um currículo, o currículo vai ser uma definição de competências, de habilidades, isso vai para as escolas. E, ao fazer isso, era acompanhado de quê? Acompanhado de recursos financeiros, ou seja, olha, para poder conseguir que isso seja observado pelas escolas, é preciso que os sistemas eles tenham dinheiro para fazer o quê?
recursos para fazer o quê? Uma formação de profissionais que possam estar em contato com os professores e professoras, especialmente nas escolas, para dizer, esse é o modelo. E esse modelo ele vai ser objeto de uma avaliação. Então, você vai ter que desenvolver o que está posto aí, de objetivos de competitividade, porque será isso tudo testado mais adiante. Então, criando, né, todo aquele clima de que é possível fazer isso. Né? Inclusive, tem tudo que a gente viu aqui nesse debate mostra que é impossível conseguir esse controle total, mas o esforço para poder exercer esse controle e o resultado disso, o impacto disso na própria formação dos profissionais que também estão ali nesse sentido do ensino, da aprendizagem, e o reflexo disso tudo na convivência com os estudantes é impressionante. Entendeu? Então, acho que assim que a gente tem no horizonte lutas em todos os espaços e o tempo todo tem que estar atento aos momentos que é preciso verbalizar o que foi dito até agora aqui. Discutir a questão do currículo e as suas múltiplas dimensões, a questão das diferenças, ouvir, perceber quem são esses estudantes que estão aí, como é que se pode construir formas, né, sentidos para as diversas aprendizagens, ouvindo a todos e a todas, como é que isso pode ser feito, quais são as condições que se tem no interior das escolas para poder isso vir a ocorrer. Então, essa ideia, né, de ter essa construção coletiva, isso é extremamente importante, porque individualmente não vai se conseguir mudar absolutamente nada. Acho que é muito em termos dessa reflexão. Então, anunciando coisas que não se pensa no seu imediato, para que todos tenhamos uma percepção de que é possível mudar as condições de existência, as condições de estar no mundo. Então, acho que esse é algo extremamente precioso, de que nós não podemos ficar cerceados na nossa liberdade. E a nossa liberdade, ela está em função da liberdade dos demais. Então, ela é realmente um sentido de querer viver e de querer viver plenamente. Isso terá que se refletir necessariamente nas nossas condutas nos cotidianos. Então, o tempo todo, não ficar numa posição que aceita tudo que está sendo imposto. E eu acho que por aí vai uma situação que se coloca hoje para a universidade brasileira, a universidade pública. Então, a defesa, que é a defesa do pluralismo, a defesa, não é, da democracia, então, a defesa do respeito às diferenças. Então, tudo isso que, de fato, se transforma em ações concretas. Nossas associações, elas estão nos embates, porque são muitos os espaços que precisa ter a presença do pensamento crítico. Então, um pensamento que diga como foi dito tudo aqui, olha, vejam, não é dessa forma, essas aparências, tem outras coisas, é preciso, de fato, reconstruir todo esse sentido, esses significados, não tem uma coisa idealizada, então não é desse jeito, é vivendo e enfrentando, né, todas essas contradições, esses contraditórios que estão presentes nessa dinâmica do dia a dia dentro das escolas e dentro das redes, que é possível, então, se pensar em outras perspectivas. Então, é reconhecendo que há interesses diferenciados nesses espaços, sabendo aonde é que tem uma identificação das lutas que levam no sentido, né, de tornar mais humana esse movimento todo no campo de currículo e também dentro das escolas. Então, respeitando, né, a diversidade, as diferenças. Então, a história cultural de todos esses estudantes, de onde eles estão inseridos, o que eles trazem, então, que perspectivas são essas, e ficar sem querer também colocar o nosso pensamento como se ele fosse, na nossa posição teórica, epistemológica, mas ela fosse aquela que tem razão nesse espaço. Né? Não tem isso. Acho que é nessa construção em que vai se dando as revelações para cada um, as reinterpretações desse mundo que está aí presente. Então, pensar e discutir, pôr em questão os diversos conceitos sobre conhecimento, sobre a questão da cultura, do aprender, do ensinar, então, dos lugares que são destinados a cada um e a cada um, então, questionar por que é dessa forma e não pode ser de outra forma.
olhar, né, ter um olhar muito específico para as escolas. Então, para todos aqueles que fazem parte daquele coletivo, de perceber a complexidade que cada um encarna, então, e ver, não é, o que fazer nisso tudo. Então, quais são as condições que se tem para poder fazer uma educação de forma diferenciada. E esses processos eles estão ligados diretamente à capacidade que temos de participar de organizações, participar de entidades. Então, ter uma produção científica que consiga romper essas barreiras que eu já mencionei, para poder ter o diálogo profícuo com os professores, as professoras, com os estudantes. E lutar, não é? Porque é nesse sentido que a gente pensa na educação, e é naquele sentido de que, e até talvez repetindo o próprio Paulo Freire, né, dizer assim que a educação ela não transforma o mundo. Cada vez eu fico mais convencida de que não transforma. Então, que ela pode ajudar, né, as pessoas pensarem de forma diferente, as pessoas se entenderem que estão ali nessa passagem, nesse momento. E essa passagem é a passagem não minha individual, mas é a passagem de todo um coletivo que constrói algo que está diretamente relacionado à dignidade humana de existir nesse tempo, então, nessa sociedade, nesse território, então, com todos aqueles que fazem parte dessas múltiplas gerações que vivenciam esse tempo. Então, eu quero deixar assim, um abraço e muita força aí na luta para todos e todas, e agradecer mais uma vez essa oportunidade desse diálogo. Muito obrigada. Obrigada a você, Márcia, por toda a sua fala, né, que traz uma rica descrição de uma cena, né, que nos põe a refletir, né, que é a luta cotidiana, né, lembra da nossa potência de furar os muros da escola e também da nossa vulnerabilidade, né, diante da força do instituído contextualmente. Mas é possível mudar, não é, Márcia? Obrigada. É preciso instituir, é possível dizer não, né? E você lembra também da nossa responsabilidade na universidade para isso. Gratidão, Márcia, por essa fala. E agora queremos ampliar a roda para conversar com as pessoas que estão aí se pronunciando no chat, né? Mas antes eu preciso registrar, né, aqui a riqueza, né, dos estudos que foram apresentados, né, que nos provocaram e que reverberaram em nós, né? E, com isso, trazendo algumas curtas falas aí do chat, da professora Adelaide Mareiro, né, que fala assim: professora Beth, como fica o repensar o currículo a partir dessa reforma da BNCC? O que permanece e o que deve sair? Adelaide Admilares, Ceará. Ana Gabriela faz um comentário também aí, encantada com a fala da professora Sandra Crete, que foi tão significativa e pertinente a esse momento. Resgata os nossos encontros. Valquíria Farias Berrezeira Barbosa diz assim: excelentes reflexões e provocações nesse início de tarde. Aline Dias diz: quanto aprendizado, professora Sandra, quanta potência e força movimentando o nosso pensamento. Viviane faz, excelente apresentação. Luciana Lima, diz, muito bom, muitos deslocamentos. Não paro de pensar nas experiências da educação básica. E de saudades aí, professora Isaura, obrigada, saudades também. Né? E os comentários aí da fala da professora Márcia, né, que não vão ter mais tempo de ler, porque eu preciso dar um tempo para que as nossas colegas, companheiras aqui de mesa, possam ter ainda 3 minutos finais de fala. Então, vamos aí começar com Beth, fazendo sua fala já de despedida, respondendo aí a questão que foi colocada, e se despedindo de nós, em seguida, Sandra e, por fim, Márcia. Bom, gente, boa. Agradeço a Adelaide, né, pela questão, e um pouco assim, Adelaide, eu acho que o que a gente está lidando aqui é basicamente quando a gente diz assim, o que acontece com a BNCC? A BNCC está aí, né? Hoje ela está aí, mas ela está aí ainda como um espaço, como eu comentei, assim, como eu acredito que essa luta política ela é constante, ela está aí como um espaço político de ressignificação. Né? Eu diria assim, bom, perdemos a ideia de não ter uma base,
Eu, pessoalmente, gostaria que a gente não tivesse uma base tão detalhada, não tivesse uma base com uma marca economicista tão grande, mas tem. Né? O que a gente vai fazer disso? A gente vai continuar neste processo político de luta pela ressignificação desse documento. E quando eu digo a ressignificação desse documento, não é nem porque eu acho que ele tem coisas que são horríveis, né? É porque eu acho que ele tem o problema mais sério desse tipo de documento, para mim, é que ele não aposta na autoria do docente, na autoria da comunidade escolar, no sentido da produção das suas próprias significações. Ele é um discurso mais que tenta produzir essa metáfora universalista de que eu vinha falando, né, que dificulta que a gente produza outros sentidos, que dificulta justamente que a gente enxergue essa proliferação de outras possibilidades. Né? Então, eu diria assim, o que a gente vai fazer? O que fica e o que sai? Né? Ficam coisas que... na verdade, coisas que já estavam, eu nem diria que essa base é muito diferente do que estava por aí, né, no nosso imaginário, na nossa tradição, né? E o que fica é a nossa necessidade de continuar produzindo a nossa existência a partir dessas regulações. Ela é só mais uma regulação. Né? Não digo que ela não seja séria, não, nem importante, né? Mas ela é mais uma regulação com a qual a gente vai ter que lidar, que a gente vai ter que reescrever, que a gente vai ter que ressignificar. Né? Então, isso me parece que o nosso cotidiano de professor. Né? É como é que a gente, com todas essas regulações que estão em torno da gente, a gente age de forma responsável, né, na produção do nosso fazer diário como professores. E eu tendo a achar, quer dizer, a minha boa expectativa, né, é primeiro porque nós somos formados em boas universidades que nos criam possibilidade de que a gente tome nas nossas mãos, né, a nossa ação como professores. Né? E segundo, porque eu entendo que todos nós, professores, somos comprometidos com a educação de qualidade. Eu não acredito que ninguém fosse acordar 5 horas da manhã para fazer comida e trabalhar às 7 horas da manhã para receber esse salário que a gente recebe como professor, se a gente não tivesse compromisso por estar fazendo o melhor que a gente pode, se a gente não tivesse responsabilidade com os nossos alunos, com aquela demanda que vem daquele menininho sentado na frente da gente, né? A demanda com essa o desejo, né, que a gente enxerga na cara dessas crianças e a nossa obrigação de responder à alteridade. Né? Então, isso me parece que é o que me anima, né, a que a gente consiga seguir produzindo deslocamentos, né, em todos esses discursos metafóricos que aí estão. Né? Eu já vou fechando aqui, agradecendo muito, né, a todos e a todas que estão aí nos ouvindo, né, agradecendo a possibilidade de estar aqui com Sandra, Márcia, Isaura. Né? Foi uma tarde ótima. Né? Teria sido melhor se a gente pudesse agora sair para tomar uma Coca-Cola, o pessoal um chopp, né? Comer uma acarajé, comer uma cocada. Eu gosto mais da cocada, comer uma cocada. Né? Mas, já que não foi possível, obrigado a todos vocês por estarem conosco aqui, por nos receberem em casa. Obrigado. Então, obrigada a você, Beth. E antes de passar a palavra para a Sandra, queria só registrar, não dá para falar tudo que teve lá no chat da última fala, mas Ana Gabriela pergunta aqui para a Márcia. Né? Boa tarde. Gostaria de saber quais seus apontamentos acerca das últimas orientações oficiais para repensar os cursos superiores de licenciatura nesse contexto em que nos encontramos. Tá, Márcia? Mas vamos lá, Sandra, nos despedindo de você. Sandra? Acho que rolou uma desligado o microfone. Márcia, você não quer começar porque foi dirigida a você a pergunta, depois eu pego o final, pode ser? Quer falar, Márcia? Fique à vontade. Pode ser. Tá bom. De todo modo, tinha 2 questões para você, viu, Sandra? Então, eu queria, né, aproveitar logo para agradecer bastante, né, a acolhida, esse debate. Acho que esse debate ele iria um dia todo, porque são muitas questões aqui,
que não tiveram oportunidade também de ser desenvolvidas. E também concordo com o Beth, esse negócio de terminar assim, abruptamente, sem chopp, sem um café, sem cocada, sem bolo de rolo, é muito ruim, né? Então, vamos ter que pensar outro momento para poder fazer esse encontro. Mas, veja, no que me foi diretamente, né, perguntado, então, veja, uma das questões, né, que eu me bati muito e escrevi sobre isso, tudo mais, outros colegas também fizeram, é que quando foi aprovada, né, a Base Nacional Comum Curricular no Conselho Nacional, ainda foi um documento incompleto, o MEC não tinha ainda concluído aquilo ali, a gente se posicionou contrariamente, no caso, eu, Malvina, Aurina, como o Beto já mencionou, mas foi voto perdido ali, perdemos, assim, com mais de 20 votos. Então, aí, uma das questões, depois que saiu a normativa, então, tinha um dispositivo, estou aqui com ele aqui na minha frente, que das disposições finais e transitórias do documento da BNCC, então, ele no artigo primeiro, ele dizia o seguinte, que as instituições ou redes de ensino podem, de imediato, alinhar seus currículos e propostas pedagógicas à BNCC, e que a adequação dos currículos à BNCC deve ser efetivada até 2019, e talvez até no início de 2020. E dizia mais de que, em relação à educação básica, as matrizes de referência das avaliações dos exames de larga escala devem ser alinhadas à BNCC no prazo de um ano a partir de sua publicação. Então, tudo mais, né, e mais, os programas e projetos pertinentes ao MEC devem ser alinhados à BNCC. O Programa Nacional de Livro Didático também. Então, vejam, eu sempre levantei, né, assim, como uma posição de que a BNCC, ela foi uma chave que ela vai abrindo para outras políticas, como de gestão, de currículo, tudo que é direcionado à escola, tem lá esse elemento que ele se torna como uma coisa impositiva e a referência principal para tudo. É para o livro didático, é uma referência, então, para os processos formativos. Digamos assim, há uma inclusão desse elemento que tem uma força muito grande e que vai se expressar na formação dos professores. Então, vejo que as normativas que saíram regulamentando exatamente a formação inicial e continuada dos profissionais da educação, elas estão balizadas pela BNCC. Então, toda a nossa movimentação enquanto associações científicas é no sentido de barrar, conseguimos barrar nesse início, e vai ter que depender também da forma como vai se dar a eleição presidencial e as mudanças nesses órgãos normativos. Então, por isso que eu só reitero, né, a necessidade dessa construção coletiva, que temos que fazer o tempo todo, dessa reflexão coletiva, dessa produção e desse debate. Então, é isso que vai dar muito ânimo para enfrentar essas lutas nos seus mais diferentes espaços. Então, agradeço demais a todo mundo, um abraço para cada um e cada um que também está no espaço maior, ouvindo e fazendo essas reflexões no chat. Obrigada, Márcia. E vamos, Sandra, agora. Serei breve, né? E para dizer, viu, Márcia, que a gente não vai ter o acarajé, mas a gente teve o som dos seus pássaros, né? Porque eu conversei aqui com meu papagaio que hoje ele não poderia falar demais, então ele está bem obediente, mas eu estou aqui escutando o som dos seus passarinhos e estou, como diz aí o Cláudio, que signos imagéticos nos afetam. São vários, né, Cláudio? Assim, é difícil de escrever qual que mais nos afeta, mas esses encontros, né, com as ideias do que a Beth escreve, dos movimentos políticos da Márcia, do acolhimento da Isaura, de tantos e tantos artistas, mas aqui eu me lembrei, por exemplo, para falar até da questão da formação do professor, do palhaço. Quando eu assisti o Palhaço, a plateia toda vibrava, rindo, e eu chorava compulsivamente, sem entender o porquê que eu chorava tanto, né, naquele filme. E aquele filme provocou em mim um desequilíbrio, né, um deslocamento para pensar a minha formação, o ser e estar professor, a vida precária de tantos profissionais que a gente tem aí, e fez, assim,
a gente reverberar situações e pensar em novos modos de existência e de ser e estar no mundo. E é um pouco esse exercício, né, na busca de signos artísticos que possam impulsionar esses movimentos de pensamento para enfrentar as redes de poderes, né? E é muito legal isso que a Beth traz. Elas estão aí, vão haver sempre, sempre estiveram, né? Como é que a gente vai fazer movimentos de luta coletiva, como deixou muito bem clara a Márcia, né? São lutas coletivas e em todo lugar que a gente possa imaginar, essas lutas são constituídas, espaços de resistência são criados e a gente precisa visibilizar, né? Mostrar a força da educação brasileira, que nesse encontro ela está sendo apresentada, no encontro com o Amped, que eu disse no início da minha fala, ele se fez super presente, e cada encontro, né, gente? Quantos e quantos e quantos movimentos que a gente tem aí espalhado pelo Brasil afora. Muito obrigada, viu, Isaura, que eu te chamei de Isabel, Márcia, Beth, que delícia estar nessa tarde com vocês. E Léo, e todos vocês que nos acompanharam até agora. Então, eu queria finalizar dizendo que só essa imagem aqui, né, nesse quadrado, ela já é muito potente em termos de um movimento que diz não a tudo isso que está aí. Né? Somos 4 mulheres produzindo ciência, numa mesa, dizendo que a universidade existe, que nós estamos aqui, que nós somos a diferença, que nós fazemos essa diferença, né? E que o diálogo entre essas diferenças ele é possível, ele é viável, e já que reconstruindo um novo mundo, um mundo diferente desse que a gente instituiu até aqui. Nós estamos instituindo algo novo nesse momento aqui. Então, assim, eu queria muito agradecer a essa mesa, que para mim foi uma mesa extremamente política mesmo, e era isso que eu esperava dessa mesa, né? Essa força política que temos. Então, quero muito agradecer a vocês, em nome do Formace, tá? Em nome do Albi Formace, em nome da organização do CABOC, em nome de todo esse esforço coletivo que estamos fazendo, estamos viabilizando juntas, né, nesse processo, com pessoas de continentes diversos, né, e que também fazem com que a gente possa dizer que é possível que a gente possa, de alguma maneira, resistir nesse planeta, mesmo estando tão distantes, mas, ao mesmo tempo, criando laços, né? Brincando. Eu gosto da ludicidade, e o brinco é algo que é importante. Então, nós estamos aqui brincando, ou seja, criando laços que são potentes e que podem, de fato, reverberar e vão continuar reverberando, instituindo algo novo. Gratidão e até sempre, gente. Tive vontade de pegar o endereço de vocês aí, mandar uma cocada para a Beth, mandar um café para a Márcia. Sandra não deu a deixa do que é que eu podia mandar. Mas, assim... É o acarajé, Isaura. Pois é. Aí tem que mandar daquele congelado, sabe? Com azeite para você ficar aí. Viu? Mas, enfim... vai no desejo, entendeu? Recebam a imagem aí desses elementos que nos constituem e nos alimentam. Mas teremos a oportunidade de degustar tudo isso juntos em outro breve momento. Logo, logo conseguiremos chegar a isso. Forte abraço. Obrigada também a todos. Vamos continuar aí. Temos outras atividades agora, logo às 16 horas. Nós teremos outras atividades, cada uma aí nos seus painéis ou em outras mesas, mas vamos continuar alimentando esse movimento. Até sempre, gente.